Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu tenho certeza que, assim como foi para mim, esse é um pensamento recorrente na sua cabeça desde que você se separou. O fim de um relacionamento provavelmente é uma das maiores dores que você irá experimentar ao longo da sua vida. E a dor chega a ser tão grande que negar isso se torna um mecanismo de defesa. Mas isso só te leva a não encarar uma questão importante nessa hora, que é o porquê o meu casamento acabou. E ainda, o meu casamento acabou e agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Eu posso te dizer uma coisa com toda certeza. Enquanto você não aceitar o fim do seu casamento, você vai ter mais dificuldade ainda em se ajustar a essa nova realidade e de reconstruir a sua vida. Se você perguntar para uma plateia de 500 jovens quantos deles pretendem se casar um dia, é provável que quase 100% deles irá levantar o braço. Mas se você perguntar quantos pretendem se divorciar, com certeza nenhum deles levantará o braço. Porque simplesmente a gente não está preparado para isso. A sociedade que a gente vive não prepara a gente para isso, muito pelo contrário. Prega a ideia do casamento perfeito e estável. Tenho certeza que você conhece muita gente que prefere viver infeliz a vida toda do que assumir que não é feliz no próprio casamento. E aí tem a religião, que nos faz sentir culpadas quando o casamento acaba, porque ninguém casa pensando que um dia pode se separar. A gente casa na crença do até que a morte nos separe. Como mulheres, nós somos preparadas para crescer, encontrar o nosso príncipe encantado e viver num conto de fadas, felizes para sempre. Afinal, todas as histórias que a gente ouve durante a nossa infância sempre acabam com um final feliz. A gente simplesmente não é preparada para a realidade. A gente acredita que o casamento é um fim. Pronto, casei e agora vai ser para o resto da vida. Mas o casamento é um processo, e como todo processo envolve começo, meio e pode sim vir a ter um fim. Envolve também mudanças, adaptações, ajustes e pode acabar. Mas é claro que quando ele acaba, a gente se sente a pessoa mais fracassada do mundo. A gente se sente culpada e sem a menor ideia do que vai ser dali para frente. Então negar tudo isso acaba sendo um jeito de se defender desse sofrimento todo. Mas olha só, negar isso vai te impedir de entender o porquê o seu relacionamento acabou e aceitar isso. Em uma relação amorosa, eu costumo dizer que existem 3 entidades. 2 individuais, você e ele, e a relação entre você e ele. Essa seria a terceira. A gente pode fazer uma analogia entre 3 entidades e uma ponte. As 2 pessoas da relação são as fundações dessa ponte, uma de cada lado. E o relacionamento entre o casal é a ponte em si, que conecta essas 2 pontes. Quando algum tipo de mudança ocorre em alguma das fundações da ponte ou ainda nas 2, mexe na estrutura dessa ponte. Nas pessoas, essas mudanças podem ser resultado de um crescimento pessoal, algum tipo de experiência religiosa, uma doença, ou algum transtorno de ansiedade, raiva, mudanças de atitude, uma reação ao estresse ou algum trauma. Ou ainda pode ser mudanças relevantes em algum momento da vida, como uma transição de carreira, mudança de emprego, de cidade, ou ainda o nascimento de um filho. E essas mudanças podem jogar a sua ponte por água abaixo. É praticamente impossível que uma relação não sofra mudanças e ajustes ao longo do tempo, porque nós, como seres humanos, estamos em constante processo de mudança o tempo todo. E o que vai te ajudar muito no seu processo de reconstrução da sua vida nesse momento é entender quais foram essas mudanças e o porquê que elas ocorreram. E quando eu falo para você buscar esses porquês, eu não estou falando para você buscar quem foi a vítima ou quem foi o culpado, ou quem fez isso ou aquilo de errado. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de entendimento, de clareza e de aceitação. Nem quero que você olhe para trás e fique pensando, mas se eu tivesse dado mais atenção a ele, ou se eu tivesse sido mais companheira, ou se eu tivesse atendido todas as necessidades e expectativas dele, ainda assim, se eu tivesse sido mais compreensiva e paciente com ele, não é nada disso que eu quero que você sinta. Eu quero que você olhe para o passado e faça uma profunda e verdadeira reflexão do seu relacionamento. Entenda, aceite e tenha certeza de que naquele momento você fez o melhor que você tinha condições de fazer. Pode ser que hoje, se você passasse pela mesma situação, você faria tudo diferente. Ok, mas naquele momento você fez o que era capaz de fazer, o que você dava conta de fazer. E agora, com todo esse entendimento, você pode usar isso para tocar a sua vida, olhar para frente e construir uma vida maravilhosa, livre das dores e das situações que te prendem ao passado e te impedem de viver uma vida nova, se sentindo inteira e sem dívidas com a vida que ficou para trás. E às vezes, depois de fazer essa reflexão, entender o que aconteceu com o coração aberto e aceitar tudo o que passou, você vai chegar à conclusão
de que o fim desse relacionamento tenha sido o melhor desfecho para essa história. Isso é muito comum de acontecer. Eu costumo dizer que um casamento se dá a dois. Ninguém casa sozinho, e com o divórcio não é diferente. A separação se dá entre duas pessoas. Mas lembre-se, a questão aqui não é achar um culpado e uma vítima. Os motivos de cada uma das partes que acabaram por abalar a estrutura da ponte são muito complexos, e esse não é um exercício de julgamentos, apenas de observação. Se você quiser se aprofundar nesse exercício de entender ainda melhor os porquês do fim do seu relacionamento para poder lidar melhor com tudo isso, eu preparei um conteúdo que você pode baixar online e fazer da sua casa mesmo. Basta você entrar no link que está aqui embaixo desse vídeo, deixar o seu e-mail e eu te encaminho o exercício. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilha ou marca alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo dessa série que vai no ar na semana que vem. Eu acredito que a dor de uma separação pode ser um ponto de partida para a maior transformação da sua vida. Basta que você decida.